Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Clebson e esse é o canal Inglês em Casa, onde você vai aprender inglês aí no conforto da sua casa. E hoje é o primeiro vídeo desse canal. E para a aula de hoje eu trouxe a seguinte questão: como se expressar existência em inglês? Ou seja, como é que a gente fala que em algum lugar existe alguma coisa? Exemplo: vamos supor que você está na sua casa e você precisa dizer que na sua casa existe, tem, como a gente fala em português, um computador. Ou seja, na sua casa existe um computador. Como que ficaria isso? Como você falaria que na sua casa existem duas pessoas? Ou seja, na sua casa tem duas pessoas, como a gente fala em português. Você sabe como fazer isso em inglês? Na aula de hoje você vai aprender. Então, pessoal, para se expressar existência em inglês, nós usamos a palavra there mais o verbo to be. There mais o verbo to be. Esse verbo to be vai ser conjugado e nós vamos usar duas formas dele. Para singular nós vamos usar o is e para o plural nós vamos usar are. Então, pessoal, para se expressar a existência em inglês, nós usamos there is para singular e there are para plural. There is para singular e there are para plural. Exemplo: vamos dizer que eu quero falar que na minha casa existe um computador. Na minha casa tem um computador. Como que ficaria isso? Muito simples. In my house, na minha casa, there is, existe, ou tem, a computer. Veja só. In my house, there is a computer. Ou seja, na minha casa existe ou tem, como se fala em português, um computador. Mais uma vez. In my house, na minha casa, there is, existe, a computer, um computador. De uma vez só em inglês. In my house, there is a computer. In my house, there is a computer. Na minha casa existe, tem um computador. E se eu quiser dizer que na minha casa existem duas pessoas, aí é a forma plural. Como ficaria isso em inglês? Nós vamos usar a segunda forma para o plural. There are. There are. Então, vamos ao exemplo. Na minha casa existem duas pessoas. Ficaria assim: in my house, there are two people. In my house, there are two people. Ou seja, in my house, na minha casa, there are, existem, two people, duas pessoas. In my house, na minha casa, there are, existem, two people. Agora somente em inglês. In my house, there are two people. Mais uma vez. In my house, there are two people. Na minha casa existem duas pessoas. Então, pessoal, é dessa forma que se expressa a existência em inglês, usando there mais o verbo to be. There is para singular, there are para plural. There is a dog in my house. Existe um cachorro na minha casa. There is a dog in my house. Existe um cachorro na minha casa. There are two bicycles in my house. Existem duas bicicletas na minha casa. Ou seja, tem duas bicicletas na minha casa. É dessa forma que se expressa a existência. Não é usando o verbo have, como algumas pessoas pensam. Não se pode dizer in my house have a dog. Isso a gente usa em português. Mas em inglês é there is para singular e there are para plural. Então, pessoal, vocês agora aprenderam uma coisa muito útil, que é como se expressar a existência. Muita gente não sabia, muita gente não sabe como se faz isso. Agora você sabe. Para o próximo vídeo eu quero deixar aqui um desafio para você. Imagina como que você formularia a interrogativa e a negativa dessa questão. Se na sua casa existe um computador, agora eu quero perguntar se na sua casa existe um computador. E agora eu quero dizer que não existe um computador. Pensa aí para formular como que você falaria isso em inglês. Na sua casa existe um computador?
Na sua casa tem um cachorro? Na sua casa tem 2 bicicletas? Na sua casa tem 2 carros? Como que você formularia isso em inglês? Tenta aí, pensa, que para o próximo vídeo eu vou trazer essas questões. Vou trazer as perguntas e as respostas afirmativas e negativas. Então, pessoal, that's all. Para o vídeo de hoje é só. E obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E peço que compartilhe com outras pessoas que precisam aprender inglês assim como você. Muito obrigado. Deus te abençoe. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Clebson e esse é o canal Inglês em Casa, onde você vai aprender inglês aí no conforto da sua casa. E hoje é o primeiro vídeo desse canal. E para a aula de hoje eu trouxe a seguinte questão: como se expressar existência em inglês? Ou seja, como é que a gente fala que em algum lugar existe alguma coisa? Exemplo, vamos supor que você está na sua casa e você precisa dizer que na sua casa existe, tem, como a gente fala em português, um computador. Ou seja, na sua casa existe um computador. Como que ficaria isso? Como você falaria que na sua casa existem 2 pessoas? Ou seja, na sua casa tem 2 pessoas, como a gente fala em português. Você sabe como fazer isso em inglês? Na aula de hoje você vai aprender. Então, pessoal, para se expressar existência em inglês, nós usamos a palavra there mais o verbo to be. There mais o verbo to be. Esse verbo to be vai ser conjugado e nós vamos usar 2 formas dele. Para singular nós vamos usar o is e para o plural nós vamos usar are. Então, pessoal, para se expressar a existência em inglês, nós usamos there is para singular e there are para plural. There is para singular e there are para plural. Exemplo, vamos dizer que eu quero falar que na minha casa existe um computador. Na minha casa tem um computador. Como que ficaria isso? Muito simples. In my house, na minha casa, there is, existe, ou tem, a computer. Veja só. In my house, there is a computer. Ou seja, na minha casa existe ou tem, como se fala em português, um computador. Mais uma vez. In my house, na minha casa, there is, existe, a computer, um computador. De uma vez só em inglês. In my house, there is a computer. In my house, there is a computer. Na minha casa, existe, tem um computador. E se eu quiser dizer que na minha casa existem 2 pessoas, aí é a forma plural. Como ficaria isso em inglês? Nós vamos usar a segunda forma para o plural. There are. There are. Então, vamos ao exemplo. Na minha casa existem 2 pessoas. Ficaria assim. In my house, there are 2 people. In my house, there are 2 people. Ou seja, in my house, na minha casa, there are, existem 2 people, 2 pessoas. In my house, na minha casa, there are, existem 2 people. Agora somente em inglês. In my house, there are 2 people. Mais uma vez. In my house, there are 2 people. Na minha casa existem 2 pessoas. Então, pessoal, é dessa forma que se expressa a existência em inglês, usando o there mais o verbo to be. There is para singular, there are para plural. There is a dog in my house. Existe um cachorro na minha casa. There is a dog in my house. Existe um cachorro na minha casa. There are 2 bicycles in my house. Existem 2 bicicletas na minha casa. Ou seja, tem 2 bicicletas na minha casa. É dessa forma que se expressa a existência. Não é usando o verbo have, como algumas pessoas pensam.
Não se pode dizer in my house have a dog. Isso a gente usa em português. Mas em inglês é there is para singular e there are para plural. Então, pessoal, vocês agora aprenderam uma coisa muito útil, que é como se expressar a existência. Muita gente não sabia, muita gente não sabe como se faz isso. Agora você sabe. Para o próximo vídeo eu quero deixar aqui um desafio para você. Imagina como que você formularia a interrogativa e a negativa dessa questão. Se na sua casa existe um computador, agora eu quero perguntar se na sua casa existe um computador. E agora eu quero dizer que não existe um computador. Pensa aí para formular como que você falaria isso em inglês. Na sua casa existe um computador? Na sua casa tem um cachorro? Na sua casa tem 2 bicicletas? Na sua casa tem 2 carros? Como que você formularia isso em inglês? Tente aí, pensa, que para o próximo vídeo eu vou trazer essas questões. Vou trazer as perguntas e as respostas afirmativas e negativas. Então, pessoal, that's all. Para o vídeo de hoje é só. E obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E peço que compartilhe com outras pessoas que precisam aprender inglês assim como você. Muito obrigado.